A paz, querido. Graças a Deus, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui para, nesse domingo, cultuar o Senhor mais uma vez. E o que o Senhor venha nos abençoar, trazer a Tua direção sobre nós, que possamos aprender com o Senhor nesse dia o que o Senhor quer nos ensinar. Com certeza alguma coisa Ele tem para nos ensinar nesse dia e que possamos estar com o coração, o ouvido e o espírito disposto e aberto para o Senhor falar conosco e nós atentarmos para a palavra que Ele falar conosco e levarmos para a prática. Que não sejamos crente imediatista que só ouve aquele momento ali e fica quebrantado, com o espírito choroso, contrito, mas passou ali o momento, daqui alguns momentos, um dia, já esquece, se acabou, aí tem que reviver, ouvir de novo. Não, que sejamos cristãos que levam para a prática uma boa terra, como a Bíblia diz, que dá boa semente, que ouvir bota em praticidade logo a palavra e ela se torna viva dentro da gente e a gente começa logo, à medida que eu for falando, que o Espírito Santo for trazendo uma palavra para você, você vai se corrigindo, vai se levantando, vai pensando, e a minha vida está assim ou não? É isto ou não? E coisa e tal. Se ele não aplicar no seu coração, porque não é para você. É para outro que está me ouvindo. E se ele aplicar no seu coração, você, opa, isso é para mim. Aí sem julgamento, sem trazer juízo para si próprio, você fala, vou melhorar nessa área, vou acertar aqui, meu problema é aqui, falou comigo assim. Amém, queridos? Então vamos orar para a gente iniciar o nosso culto nesse domingo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, graça te dou, Senhor, por essa bendita oportunidade que o Senhor nos concede para estarmos aqui. Querido Jesus, que nós possamos aprender a Tua palavra e trazer para a meditação dos nossos corações. Usa de misericórdia para conosco, fala conosco, que não seja uma palavra longa, maçante, mas uma palavra que seja sucinta, mais específica, mas de acordo com o teu coração, de acordo com tua vontade. Que não possamos, Pai, ser enfadonho, exaustivamente enfadonho com as pessoas, mas possamos ser, Pai, criteriosos, como verdadeiros cirurgiões, bons cirurgiões, que vai direto ao assunto e fecha o paciente e daqui a um dia acabou, está tudo pronto, tudo bom, vida que segue. Ensina-nos a ser assim. E também que aqueles que estão nos ouvindo possam ouvir com atenção, com carinho, com amor, e que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Pai, amarra os demônios do ar, as obras malignas, as feitiçaria, as macumbaria, amarra todo o mal, Pai, contra a vida de quem está ouvindo, contra a minha vida, contra nossos filhos, nossa casa, nossa família, marido, mulher. Ó Espírito Santo, nos cobre com o teu sangue agora. Põe anjos necessários para estar guerreando em prol da gente. Que as obras malignas não venham prosperar, mas todos sejam derrubados e envergonhados pelo poder do nome de Jesus. Estabeleça a tua vontade nesse lugar, nas casas e nas famílias, em nome de Jesus. Amém? Amém?
Então vamos ler a palavra do Senhor nesse momento, em João capítulo 9. João, livro de João, que é o Evangelho. Quem tem dúvida onde está João, você lê Mateus, Marcos, Lucas, aí vem João. Depois de João vem Atos. Se você chegar em Atos, volta para trás. Se tiver em Lucas, vai para frente. Mateus, Marcos, Lucas, João. Se passou, cai em Atos, é só voltar para trás. Capítulo 9. Nos diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é esse que estava sentado pendido em esmola? Um dizia: é ele. Outro: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, os fariseus que de antes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, perguntaram: como chegar a ver? Aos que lhe respondeu: aplicou lodo meus olhos, e lavei-me e estou vendo. Por isso algum dos fariseus dizia: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Dizia outro: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos, que é profeta? Respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego, e agora via, enquanto não lhe chamaram os pais, e interrogaram: é este o vosso filho, que dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Pergunte a ele. Idade tem, falará por si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois este já havia assentado: se alguém confessasse ser Jesus Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram aos pais: ele tem idade, interrogai-o. Então, chamando pela segunda vez ao homem que fora cego, disseram: é glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei, uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Perguntou-lhe, pois: que é que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele respondeu: já vos disse e não atendeste, por que quereis ouvir outra vez? Porventura não quereis vós também tornar seus discípulos? Então injuriaram e disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse nem sabemos de onde é. Respondeu o homem: nisto é de estranhar, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos.
Sabemos que Deus não atende pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem fosse de Deus, nada poderia ter feito. Vou ler de novo 33. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que tinha expulsado, encontrou-o e perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia? E Jesus lhe disse: já tenho visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e adorou. Perguntou Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E algum dentre os fariseus que estava perto dele perguntou: acaso também nós somos cegos? Respondeu Jesus: se fosse cego, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizeis nós vemos, subsiste o vosso pecado, ou continua em pecado. Amém? Oremos mais uma vez. Glória a Deus por essa palavra. Que possamos, eu te peço mais uma vez, estar sendo dirigido por ti. Que nós não possamos forçar a palavra, porque não precisamos, nem o Senhor precisa disso. Mas somente o que tu queres falar conosco, e assim se encerra. Nós te pedimos, Pai, a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, a Bíblia diz que caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, no primeiro versículo. Já aqui tem uma lição para a gente. Caminhando Jesus viu um cego de nascença. Qual a lição que a gente já aprende aqui? Que Jesus não era um paradão. Acordava, sentava no sofá, na cama, ou naquela época não tinha, ou na cadeira, ficava assim, aquele barrigão crescendo igual eu. A Bíblia diz que Jesus saía para caminhar. Não está dizendo que ele estava indo para algum lugar. Então, escute isso. Está lá no primeiro versículo, e caminhando Jesus. Então Jesus saía para caminhar. Oh, meu Deus. Aí eu, não estou falando você não. Oh, meu Deus, tira essa barriga aqui. Estou com um barrigão. Mas Jesus, sabe o que Jesus faz? Sabe o que Jesus faz? Nada. Que logo no primeiro versículo já tem uma lição. E caminhando Jesus. Olha para mim. Então mostra que Jesus saía para... Não está dizendo que ele estava aqui indo pregar, indo para a igreja, indo para um culto, não. Está dizendo que caminhando. Então ele saía para dar caminhada. Hoje você está ouvindo os médicos te ensinar. Os fisioterapeutas, por aí afora. Eu não vou falar que eu não sei nem o professor de educação física e daí por diante. Tem que caminhar, tem que caminhar. Está aqui, ó. Só a gente lê a Bíblia. Jesus falou assim: aprendei de mim. Se você lesse a Bíblia e eu aprendesse dele, você não precisava nem você não, porque não estou te julgando. Eu não precisava estar ouvindo muita coisa, porque ele já ensina tudo. E caminhando Jesus, isso mostra que Jesus saía de manhã para caminhar. E chamava os discípulos. Para você, que Jesus tirou eles do trabalho, porque senão eles iam criar barriga, ficar ocioso, depressão, colesterol, pressão alta, tudo por falta de exercício. Mas Jesus caminhando. E foi nessa caminhada, que ele estava assim, nessa sua caminhada diária, que ele ia passando, talvez nem era o propósito dele, mas o Pai sabe como que é. Ele talvez não tinha nem propósito nessa caminhada dele, deparar com este homem. Mas caminhando ele, lá com os discípulos,
como já falei, vou procurar adiantar bastante rápido. Aí ele viu um cego, está lá no versículo 1. Mostra que primeiro quem viu foi ele caminhando. Tem gente que pensa que foi o discípulo que começou a gostar. Não, querido, Jesus vê primeiro. Não precisa ninguém dizer assim, eu vi, não. Tudo ele vê antes. E viu Jesus, mas Jesus viu e ficou na dele. Continuou na dele caminhando. Aí os discípulos que viram depois, achou que eles eram o primeiro. Nada, eu já tinha visto antes. Aí eles já chegaram e perguntaram, os seus discípulos, mas eu volto aqui, antes, vou voltar no versículo 1. Isso mostra, querido, primeira lição que eu pulei, a segunda lição aqui, que eu voltei atrás, isso mostra que Jesus vê todas as coisas. Jesus vê tudo, todos os nossos problemas. Parece que a gente tem que orar para ele saber. Não, a gente oramos para mostrar a nossa submissão a ele. A nossa necessidade para nós mesmos. Mas de antemão ele já sabe todas as coisas. Oremos, sim, devemos orar. Porque foi algo importante que ele disse isso, a questão de humilhação, de reconhecer a nossa necessidade, a nossa fragilidade. Mas de antemão ele já sabe tudo. Ele viu antes. Mas continuemos. Os discípulos perguntaram no versículo 2, mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? O espírito de acusação que está na gente já começa. Sabe, quando a gente vê um crente ou uma pessoa com problema, pecou, isso aí deve ser. O que está nos discípulos está na gente também. O apontar o dedo. Aí, ó, você nasceu com o nariz torto, é porque, sabe, coisa e tal. A gente sempre tem acusação para fazer. Nossa mente é terrível. Que Deus me livre de acusação. Que eu não sento na cadeira de Moisés para julgar o outro. Que eu não sente na cadeira de Moisés para ver os defeitos dos outros. E os discípulos aqui perguntaram. Essas perguntas que os discípulos faziam, era o Espírito Santo que impulsionava eles a fazerem para passar uma lição para a gente hoje. Quem pecou? Foi ele ou seus pais? Aí Jesus vira com muito carinho, amor, diz assim, no versículo 3, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que manifestasse nele as obras de Deus. Outra lição que aprendemos aqui, eu já vi crente dizer assim, doença é resultado de pecado. Doença? Toda doença é resultado de pecado. Nem toda, tá? Aqui Jesus falou aqui, ó. Ele nasceu cego, os pais não tinham pecado, nem ele. Então, o próprio Jesus isentou eles, que aquela doença era resultado de pecado. Jesus também não entrou muito profundo, porque ele quê? Só falou, ele nasceu assim para manifestar a glória de Deus. Então isso me isenta também. Esse é o apontar do dedo. Ó, claro, tem doença que é resultado de pecado, mas nem todas. O problema é a gente botar tudo no meio, pegar tudo, bota no mesmo balaio. Bota tudo dentro do mesmo cesto. Jesus não trabalhava assim. Tinha pecados que Jesus falava assim, ó, isso é consequência dos pecados. Mas tinha aqui uma situação que Jesus falou, nem ele pecou, nem seus pais. Então a gente não pode botar tudo dentro do mesmo balaio, tudo dentro do mesmo cesto e dizer assim, ó, doença é resultado do pecado. Está aqui uma, que o próprio Jesus isentou, os pais e ele. E disse assim, ó, ele nasceu assim para a manifestação da glória de Deus. Então, estranhamente, não sabemos explicar o porquê, foi Deus que permitiu ele nascer cego, porque Deus sabia que um dia ia manifestar a presença dele através daquele homem cego. Eu não quero que Deus faça isso comigo, nem com meus netos, nem com meus filhos. Nem eu creio que você também, nascer defeituoso para mais tarde ser curado, virar um testemunho para a igreja. Ninguém quer. Mas Deus falou que tem pessoas que ele faz assim. É próprio Deus. Que não foi o diabo.
Não foi pecado. Deus quis que aquele menino nascesse cego. Então, tem coisa que a gente não tem que entender, nem iremos entender. Só vamos aceitar, porque não tem explicação. Deus quis que ele nascesse cego, para um dia Deus curar e mostrar para o povo de Israel que ele cura cego. Escolheu aquela família, escolheu aquele homem. Foi usado por Deus. Ele foi um instrumento de Deus nascer cego. Então, isso, por que eu estou falando isso? Para a gente ter cuidado, por não falar demais. Entendeu? A gente fala bobagem. Sem ter discernimento do Espírito Santo, vai falando, e todas as palavras ociosas, diz a Bíblia, ela vem contra a gente depois. E quanto muito, até quanto nossos filhos, nossa casa, nossa família. Então, cuidado com as suas palavras ociosas. Eu não entendo, você não entende? Cala a boca. Fica quieto. Não tenho discernimento completo, nem biblicamente, nem revelação. Então vou. Porque enquanto você cala a boca, não tem juízo. Falou, vem juízo. E muitas vezes o juízo não vem na sua, não. Vem na sua geração futura. Ah, que isso? Ué? Está lá na Bíblia. Lembra aquela passagem de Noé, quando ele estava bêbado? Que foi lá o filho dele, viu ele bêbado e começou a rir, criticar Noé. Deus não amaldiçoou o filho só, e sua descendência será escravo, será servo dos seus irmãos. Então, às vezes um pecado nosso pode gerar consequência para os nossos filhos, para o nosso futuras gerações. Então tenha cuidado, às vezes você não paga tudo em carne, mas deixa consequência para aqueles que virão depois. Então, tenha cuidado do que falamos, do que declaramos. Continuemos. Aí a Bíblia diz no versículo 4, é necessário que façamos a obra daquele que me enviou, enquanto é dia, noite, e a noite vem como ninguém pode trabalhar. Então Jesus aproveitava o tempo. Ele sabia que havia a noite quando ninguém pode trabalhar. Qual é a noite aqui? É o dia que vem a doença, é o dia que vem as impossibilidades, para você não ficar dizendo assim, se eu pudesse evangelizar, se eu pudesse dar uma cesta básica, se eu pudesse levantar daqui, a noite vai vir para todo mundo. Ele falou assim, façamos a obra daquele que nos enviou enquanto é dia, quer dizer, enquanto tem tempo, enquanto tem oportunidade, porque a obra, o tempo passa, a doença chega, a velhice, aí depois não ficar dizendo, deveria ter feito, deveria ter dado uma cesta básica, deveria ter estudado, deveria ter orado. Aí ele está dizendo, para todo mundo vai vir a noite, aonde você não vai poder mais fazer mais nada. Então aproveite quanto é dia. Quer dizer, aproveite quando você tem tempo para fazer o bem, para estudar, para melhorar sua vida financeira, em todas as áreas, sua vida espiritual, para buscar o Senhor, porque vai chegar o momento da noite que você vai dizer, acabou, a noite chegou. Continua, eu estou resumindo o máximo para me adiantar. Tinha cada versículo aqui, tem assunto, uma abrangência tremenda. Eu acho que você está raciocinando comigo, está vendo. Mas eu não posso, que aqui não é o culto normal de domingo, que eu posso me abranger tanto. Então eu estou resumindo o máximo. Versículo 5. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus está dizendo, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Essa passagem serve para aquela época e para o dia de hoje. Isso quer dizer, para aqueles dias, a luz era ele presente. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas ele saiu. Hoje, quem é a luz do mundo hoje? É o Espírito Santo e a igreja. Mas ele está dizendo que um dia vai sair. O Espírito Santo e a igreja. Aí vai ser treva. Essa mensagem é escatológica. Servia para aquela época e para os dias de hoje.
que enquanto a luz está no mundo, que hoje, naquela época era ele presente, aí ele saiu. Aí veio o Espírito Santo. E um dia vai acabar. Live vai acabar, culto vai acabar, a igreja vai acabar, os crentes vão sumir. Aí não vai ter mais luz. Então ele está dizendo, aproveita enquanto há luz, aproveita enquanto tem uns bobos aí, paloureiro, falando, que ninguém dá ouvido. Mas vai vir uma hora que eles vão se calar. Eu mesmo, já falei várias vezes isso, um mês atrás quase que eu calei. O coronavírus quase me levou, misericórdia do Senhor, que eu voltei, estou aqui. Mas quase me calei, mas não que isso, a luz, eu era a luz, sou a luz, não. E até outros pregadores, como tem muito. Mas eu quero dizer que o nosso tempo passa, a hora chega. Então temos que aproveitar enquanto é luz. Eu tenho que aproveitar meu tempo agora. Continuemos. Versículo 6. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo, com a saliva aplicou ao olho do cego, e disse, vai e lava o tanque de Siloé. E ele foi, lavou e voltou vendo. Olha bem, aqui tem outra lição para a gente. Jesus precisava passar lodo naquele rapaz. Ele não podia chegar aqui. Vem cá, Daniel. Pode vir, é você mesmo, Daniel. Só tem outro Daniel aqui. Chega aqui, Daniel, rapidinho. Ele não podia chegar aqui está um Jorgezinho. Seja curado. Pode voltar. Seja curado. E acabou. Mas Jesus não fez isso. Ele podia simplesmente botar a mão em cima do olho do rapaz e curar. Mas Jesus foi, cuspiu, fez lodo com sua saliva, passou no olho do rapaz e falou, vai lá, lava no tanque de Siloé. Qual a lição que aprendemos aí? Qual a lição? Que Deus quer fazer a obra, mas também quer fazer, você precisa fazer a sua parte. Olha para mim. Daniel, eu vou sentar aqui, a Marta está me pegando? Não, só mais para cá. Eu estou muito tranquilo. Aqui está me pegando? Meu sentado está me pegando? Tá bom. Olha para mim. Você que está aí me ouvindo. A maioria das pessoas fica assim, Senhor, me ajuda. Não estou dizendo você não, você é vivo. Mas estou dizendo para alguns. Senhor, me ajuda. Se Deus me ajudasse, se Deus me ajudasse, se Deus me ajudar, se Deus me ajudar. Outro diz assim, ninguém me ajuda. Se eu tivesse uma família do meu lado, se eu tivesse um marido, uma mulher, uma igreja, um pastor, ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda. Qual a lição que eu aprendo aqui, que eu quero passar, que eu fiz esse teatrinho muito feio, muito mal, que eu não sei fazer, mas fiz. Qual a lição que eu passo aqui? Jesus podia ter curado aquele rapaz assim, igual eu peguei Daniel e fiz assim, ó, seja curado. Ou então não falar nada, só em olhar, as camas caíam. Mas Jesus passou lodo e falou assim, agora vai lá no tanque de Siloé, lava e você vai voltar vendo. E diz a história que para ir para o tanque de Siloé, eu nunca fui em Israel, não sei a história de Israel, se eu falar bobagem aqui, você me perdoa, nem precisa ligar para mim se errou, que talvez eu erre mesmo. Mas diz que é uma descida íngreme para descer ao tanque de Siloé, tem escada e tudo. E Jesus sabia disso, mas mandou aquele cego lá, vai lá agora, dá seu jeito. Faz a sua parte. Se você quer ver, faz a sua parte. E tem outro, não mandou os discípulos ir ajudando ele não. Vai lá, João, leva ele lá. Pedro, Tiago, Bartolomeu, Mateus, vai lá, ajuda ele lá, descer o tanque lá é difícil. Falou para ele, vai lá, lava seu tanque. Com certeza foi difícil, que disse que tem uma escada íngreme para chegar no tanque. Se tem ou não tem, não precisa você, não, mas imagine só a mensagem. Então imagina esse homem indo para lá no meio do povo, cego, que não estava sido curado, ter que descer uma escada íngreme e ir lá naquela água lavar. Pô, mas o que tem no tanque? Não podia lavar em qualquer água?
vai ali naquela bacia ali, que lá não tinha torneira naquela época, vai ali naquela bacia e lava seu olho. A escama caía. Vai ali naquela vasilha ali que está ali, ó, lava seu olho lá. Qualquer uma. Mas vai lá no tanque, senhor, talvez ele estava distante. O rapaz saiu no meio daquele cego lá, que naquela época não tinha porretinho para ir batendo, não. Eu acho que ele não tinha inventado isso, era só assim, ó. E lá naquele tanque, sozinho, não tinha pai, não tinha mãe, e nem mandou, como eu falei, nem mandou os discípulos levar ele. Isso, coalição. E ele foi, obedeceu, sem saber quem era Jesus. A princípio só estava obedecendo. E a Bíblia diz que voltou vendo. Qual a lição que eu aprendo aí? Querido, você quer ajuda, mas também você não faz nada para ser ajudado. Qual a sua parte? Você sai para orar? Você sai para buscar o Senhor? Ler a Bíblia? Eu faço. Amém. Jesus não ajudou aquele rapaz depois, não. O Senhor mandou, você agora faz sua parte. Tem crente que vai morrer sem receber nada, querido. Porque não se esforça. Não sai para o tanque de Siloé, só fica assim. Oh, meu Deus, me ajuda. Querido, eu vou dizer uma coisa. Você acha que Jesus gosta de ver pessoa mentindo na sarjeta? E diz a história que é ser quantos, não sei, que vive de mendicância. Você acha que eles não falam, ninguém me ajuda, Querido, mas não toma atitude. Ah, tem demônio? Tem, mas se o demônio também não é tão superior que a pessoa não consegue se desvencilhar, não. Eu vou tomar uma atitude. Igual o cego, igual o filho pródigo. Vou me levantar e vou voltar à casa do pai. A pessoa não toma atitude, querido. Como eu comecei a falar, eu estou barrigudo, não estou falando você não. Ah, mãe, pô, caminhar de manhã, de tarde, fazer exercício. Ai, nem. Ah, pegar um controle aqui, ó. Pegar um controle aqui, na televisão é bem melhor. Sol quente, vai chover. Às vezes não está vendo nada, a televisão está lá, a pessoa está assim, ó. Mas está ali. Ou então pegar um celular, é bem melhor. Passar horas aqui, ó. Meme. Não é meme, Daniel, que fala? Quer ver meme? O dia todo. O dia todo ali, metade do dia, depois... Ai, meu Deus, me ajuda, Senhor. Tira essa gordura do meu corpo. Estou falando a minha, não estou falando a sua, não. Ah, Senhor, que esse açúcar não vire açúcar no meu corpo. Que esse pão não vire... Como é que dá o nome quando o pão vira açúcar? Não sei, você sabe, esqueci agora. Que esse pão não vire açúcar no meu corpo. Esse macarrão, esse refrigerante não vire açúcar no meu corpo. É outro nome que dá, mas como eu sou ignorante, eu não sei me expressar bem, agora você entende. Jesus olha assim. Ele, eu acho que estou dizendo, ele olha assim. Querido, a parte de ir ao tanque Siloé é meu. Irmão, hoje não tem culto. Vamos na igreja. Ah, meu irmão, estou tão desanimado. Olha para minha cara. Não só escuta, não. Ah, meu irmão, estou tão fracasso, estou tão desanimado. Ai, dá hora de tomar banho, dá um desânimo. Parece até que eu estou anêmico. Aí, meu irmão. Se naquela época convidasse para um rastapé, vamos para o rastapé, meu irmão. Vamos lá. A pessoa se animava. Agora, irmão, vai para o tanque Siloé para você ser curado, que é no caso, vai para a igreja. Ah, eu não vou ver. Se Deus me dá força, se Deus tocar no meu coração, Jesus não tocou no coração daquele homem, só falou uma vez. Vai, se não quiser ir, não vai. O problema é seu, vai morrer cego.
E não, como eu falei, a terceira vez que eu falo. E não, você não vê a história, mano, assim, de Silva vai lá e leva ele até lá. Não, vai lá pro tanque se você quiser ser curado. E Jesus foi embora. Você pode ver que na história mostra que ele foi difícil achar Jesus. Que Jesus foi embora. Falou, deixa agora com ele. Se ele quiser ver, vê. A verdade já foi ensinada. Continuemos. Versículo 8. Eu estou correndo aqui para o culto não ficar longo. Porque senão você desliga o celular e cansei. Versículo 8. Então os vizinhos que Dante conheciam, de vista como mendigo, perguntaram: não é este que estava sentado pedindo esmola? Um dizia: é ele, outro. Mas parece com ele. Será que é ele mesmo? E ele dizia: sou eu. Quer dizer, os vizinhos ficavam assim, ó. Não é possível. Será que é? Será que é? Ele dizia: sou eu. Sou eu. Olha bem. Aí perguntaram: como que seus olhos foram abertos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus, quer dizer, nem conhecia Jesus, ele obedeceu sem conhecer. Tem crente, nós que conhecemos, já damos testemunho, na hora de obedecer tem uma dificuldade. Um homem que fez lodo, untou os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava. Então fui, lavei e voltei vendo. O homem mandou. Simples. Ele não está dizendo Jesus, o Filho de Deus. Ele nem conhecia, cara. Às vezes tem gente crente na igreja, conhece Jesus, já tem experiência para obedecer uma dificuldade. O pastor fala em Bíblia, pastor não, esquece pastor. A Bíblia fala, o Espírito Santo fala. O cara simplesmente falou assim: um homem, não está dizendo Jesus, não, um homem chamado Jesus, mandou e eu tenho que obedecer, e fui e voltei vendo. Obedecer é difícil. Aí disseram: onde está ele? Você vê que ele não conhecia Jesus, ele obedeceu por obedecer. Aí ele falou assim, ó, está aqui no versículo que eu li, para vocês não acharem que eu estou inventando, no versículo 12. Cadê ele? Não sei. Sei dizer que ele mandou, eu fui e voltei vendo. Levaram aos fariseus que Dante fora cego. Aí vê aquela história. E era sábado que Jesus fez o lodo abriu. Era um dia de sábado. Aí perguntaram. Então o fariseu e perguntaram: o que aconteceu? Versículo 15. Aí ele respondeu de novo: aplicou o lodo meus olhos, lavei e estou vendo. Versículo 16. Ele respondeu de novo, já estava cansado, de novo. Ele podia gravar assim uma fitinha, falar assim: escuta aqui. Toda hora tinha que responder a mesma coisa. Por isso alguns fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque eu não guardo o sábado. Olha bem, terrível ser humano. Porque eu não guardo o sábado não é de Deus, mas para curar eles viram mais o sábado do que a cura. Porque eu não guardo o sábado, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve disseção entre alguns falaram, eu estou resumindo aqui, como é que pode um homem conseguir curar um cego e não é de Deus? Aí houve divisão, a dissessão quer dizer, ficaram divididos, é ou não é? E de novo, 17, perguntaram ao cego: que diz tu a respeito dele, visto que abriu os olhos, teus olhos? Aí o cego: ele é profeta. Aí o 18, não acreditaram os judeus que fora cego, e agora via. Então mandaram chamar seus pais. Achou que o homem estava mentindo. E interrogaram: esse é o vosso filho que dizeste que era cego? Como pode ele ver agora? Aí o 20, o pai respondeu. Então os pais responderam: sabemos que é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Pergunte a ele a idade, ele tem idade para responder por si mesmo. Então disseram seus pais, porque estava com medo. 22, então disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, porque já haviam assentado, se alguém confessasse ser Jesus Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso respondeu seus pais: ele tem idade, interrogai-o. Olha bem, ó, aqui tem outra lição interessante. Que pai horrível. Esse pai não merecia o filho que tinha. Merecia o quê? Uma coça. Glauber falou isso num desses cultos aí, eu gostei muito, que eu vou repetir aqui. Isso não é novo, estou replicando o que Glauber falou. Olha,
O filho quando foi curado aqui tinha 40 anos, que a Bíblia fala. 40 anos nunca viu o rosto do pai. Só conhecia ele pela voz. Agora o filho foi curado. O filho quando chegou, papai, agora eu sou rosto. O filho devia estar muito alegre. Aqui o nariz de papai, agora que eu estou vendo o olho, o cabelo. E o pai, por sua vez, meu filho viu. Quando chegou perto do fariseu, eles não tiveram coragem de encarar. Esse é meu filho, sim. Foi curado. Foi o profeta Messias, foi Jesus curou. Não, agora por causa que eu vou ser expulso, por causa do fariseu, eu não vou omitir. Isso é a cara minha, a nossa cara, querido. A gente tem vergonha, tem medo de perder a amizade, tem medo de falar a verdade, tem medo de perder o grupinho, tem medo de perder a sociedade, tem medo de perder. Então eu vou omitir que eu sou crente 007, só escondidinho. Tem medo de dizer que você é a luz do mundo. Tem medo de dizer que... E também às vezes não pode nem dizer que depois mostra tanta treva e passa vergonha. Mas tem medo de pregar o evangelho, tem medo de dizer que é crente. E aqueles homens ficaram com medo de ser expulso da sinagoga. O que sinagoga pode trazer de benefício para ninguém, querido? Tem muita gente assim. Tem jovem que não tem personalidade, passa a fumar maconha porque o grupo fuma maconha, que senão ele não tem um grupinho para se ajuntar. Passa a vestir roupa preta, porque um grupinho veste roupa preta, porque ele precisa de um grupinho para se agrupar. Tem mulher que sai é uma boa dona de casa, sai para trabalhar, se estraga porque tem que juntar um grupinho que fala palavrão, aí ela tem que se ajuntar naquele grupinho que é estragado, para se agrupar, que senão fica alijado ou separado do grupo, na loja, no ambiente de trabalho. Falta de personalidade, querido. Se quiser que me aceitar como eu sou, me aceite. Se não quiser, problema seu. Eu dependo de você, dependo de Jesus. É assim que tem que ser o ser humano. Personalidade. Falta personalidade. Ri quando não está com vontade de rir para agradar o público, agradar o amigo. Acha graça quando não está achando graça, só porque não ficar indiferente. O grupo, falta de personalidade. E assim sucessivamente. Vasculhe a sua vida quando você agiu por critério para não perder isso ou aquilo. É assim esses pais. Eu não posso dizer que é meu filho, sabe como é, que senão eles não vão me aceitar lá na sociedade da sinagoga. Pouca vergonha desse pai. Esse pai não merecia esse filho tinha que chegar a partir de hoje, você não é meu pai não, você não tem personalidade para ser meu pai. Vocês não têm personalidade, caráter para ser meu pai. Tinha que bater de frente, o momento da alegria da nossa casa, meu filho era cego e está vendo, não, bater de frente com a sociedade, problema que vai me expulsar da igreja, problema que ninguém vai me ouvir. Meu amigo, você não depende de ninguém não, é a sua vida. Tem gente vivendo assim, porque a sociedade sabe, eu tenho que pintar o cabelo de vermelho, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, sabe, cada sociedade me pega. Que a sociedade, tudo é uma praga só, está tudo estragado, vai tudo para o inferno, e você se deixando se levar por isso? Para com isso. Aí aqui, no versículo 24, então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo. Quer dizer que ele não conhecia Jesus até agora. Ele estava sendo sincero. Meu irmão, a sinceridade com o Espírito Santo é a melhor coisa que tem. Você falar o que você está pensando, é isso. Senhor, me perdoa, mas é isso. O homem era sincero, ele falava a verdade. E 27, 26, perguntaram: que te fez ele, como te abriu os olhos? 27, ele já estava chateado, ele respondeu: pô, já disse isso de novo, que vocês estão me perguntando? O que vocês querem ouvir agora? Porventura vocês querem virar discípulo dele? Toda hora perguntando a mesma coisa, já perguntou, já respondi, já perguntou, já respondi.
Aí 29, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Aí 30, o homem dá uma mensagem tremenda. Respondeu e disse no 30, isto é de se estranhar que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Ninguém sabe de onde ele é, e me abriu 40 anos, eu era cego, ninguém conseguia fazer nada. Eu sei que vocês são, têm identidade, CPF, mas não conseguem fazer nada por mim. Mas ele me fez. 31. Sabemos que Deus atende pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse ele atende. Você sabe que eu estou lendo rápido cada hora. Deus não atende pecador, mas se faz a vontade de Deus, ele falou aqui, esse Deus atende. 32. Desde que há mundo, jamais se ouviu alguém que tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Aqui já era um cego falando. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas retrucaram, tu és nascido todo em pecado e quer nos ensinar? E expulsaram. Isso mostra, querido, que aqui eram os fariseus, os doutores da lei. O cego agora já ensinando, isso mostra que vai ter muita gente que tem mais intimidade, conhecimento do que quem vive dentro da igreja, mas não tem nenhum relacionamento com o Senhor. Você está com quantos anos? Aí puxa a carteirinha de membro. Não é o nosso caso que a gente não tem. 40 anos de igreja. Aqui, ó, meu membro. Estou dizendo que a igreja tem, mas vai ver relacionamento com Deus nenhum. Só carteirinha de membro. Aqui, ó. Os homens, o cego dando lição para ele. Uma coisa eu sei. Se ele é isso, ou aquilo que vocês estão falando, mas abriu meus olhos. Ele pregou, infelizmente, para mim e para você, não estou falando para... Às vezes a gente vê pessoas que não seguem, que o Senhor dando o melhor testemunho de crente, pagando melhor suas contas, sendo mais fiéis na vida diária do que muitos que se diz crente. Tem um título, tem nome, mas na reputação, na moralidade, é uma vergonha. E às vezes pessoas que não frequentam, não lê, não está orando, tem uma moral, um caráter. Claro, a raríssima exceção, porque no mais o mundo é perdido mesmo. Mas, querido, não deveríamos. Nós teríamos que ser luz e exemplo de fé. Quando eu falo nós, é nós mesmo, que eu estou me incluindo. Ouvindo Jesus que tinha expulsado, encontrou e perguntou, crê que tu é o Filho do Homem? Crê tu no Filho do Homem? Jesus soube que eles expulsaram ele da sinagoga. E ele respondeu, quem é o Senhor para que eu creia? Ele, até agora, meu irmão, ele já estava pregando sem conhecer Jesus. E Jesus disse, já tem visto e é o que fala contigo. Então ele afirmou, eu creio, Senhor, e o adorou. Na hora, ele podia ter ido embora e viver a vida dele. Mas agora, querido, ele reconheceu o Senhor e adorou. Quando fala a Bíblia adorou, ele dobrou o joelho em público. A adoração aqui, né? Eu creio não. A adoração naquela época é igual esses muçulmanos aí. Eles adoravam, sabe como? Eles botavam o rosto em público no pé da pessoa. 39. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, e os que veem se tornem cegos. Quer dizer, esses que dizem, eu sei, eu conheço, eu li a Bíblia toda, eu já li, eu sei, Jesus falou assim, não vim para esses que, eu vim para esses que falam assim, eu não sei nada, eu não tenho, não conheço, eu li a Bíblia, mas não entendo. Senhor, até para orar, minhas palavras não são boas, eu não sei nem orar, ora através de mim, Espírito Santo. Jesus está dizendo, eu vim para os cegos, que não sabem nada, os pequenos, as crianças, mas esses que têm, que sabem, que conhecem, que vê, eu vejo, eu sei, eu tenho entendimento, não é também por aí. Jesus está dizendo, não vim para esse não, que sabe tudo não. Jesus não veio para sabe tudo. Jesus veio para aquilo, não conheço, não tenho, tem sabedoria, Jesus, me ajuda, toma a minha frente, eu não sei nem falar. Jesus veio para Moisés, Senhor, sou de dura palavra, eu não posso ir.
É isso que Jesus veio, querido. Pai, deixa de ser vaidoso, se quebrando. Jesus veio para os humildes de coração. Esses herdarão a terra. Não sabe tudo, não. Os seminaristas que conhecem tudo, não. Jesus está dizendo, eu vim para os que não têm visto, que não sabem. Aí ele diz, terminando aqui, ele diz, 40. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntou, acaso também nós somos cegos? Jesus disse, se fosse cego, nós não teria pecado algum, mas que agora diz, nós vemos, subsiste os vossos pecados. Morreu no pecado deles, porque acharam que era o Barambamã, não precisava crer. Quem somos nós? Quem sou eu? Como eu sempre tenho falado, se ele fechar o ar agora, nós morremos. Essa semana eu estava vendo uma notícia. Se esse coronavírus, que está na Inglaterra, que fez essa mutação, você já deve ter visto isso. Eu vi se esse coronavírus, não é que está no Amazonas não, que está na Inglaterra, se espalhar para o mundo todo, nós vamos ter uma devastação de morte da humanidade. Quer dizer, nem todos morrerão, mas vai ser uma calamidade. Então, o que eu quero falar com isso? As coisas não passaram ainda não. Não brinca não, meu querido. Você não tem controle de nada. Você não tem controle da vida. Você não tem controle de nada. Quando eu falo você, eu estou botando eu nesse mesmo balaio aqui, no mesmo cesto. Meu querido, não precisa você estar com máscara, com álcool gel, com isso não. Se Deus quiser e permitir, isso vem no ar, te pega onde você estiver. Você tem que fazer a sua parte, para depois não ter aquela consciência pesada que eu deveria. Mas, querido, eu quero mostrar para você, para mim, que a nossa vida não está no nosso controle. É hora de você se arrepender. É hora de você botar seus caminhos, sua vida na mão do Senhor. É hora de você tomar uma atitude. É hora de você reconhecer a sua fragilidade como uma formiguinha que depende do Senhor. Que sua vida amanhã, para você amanhecer vivo, para você não estar de fralda amanhã, para você não estar no respirador, para você quando acordar, ter força para botar o pé no chão, depende do Senhor, eu e você. Para você ter que levantar e fazer xixi, fazer suas necessidades fisiológicas, é o Senhor. Porque senão você fica na cama, eu e você, precisa ter que ir lá alguém trocar a fralda minha e sua. Querido, perca a soberba, a vaidade. Isso não é nada. A Bíblia chama a gente de trapo e cinza, que uma noite se vê como fumaça, desaparece, como névoa. Arrependemos, se arrependa agora. Entrega seu caminho ao Senhor. Leva seus pensamentos ao Senhor. O Senhor tem algo para a nossa vida, em nome de Jesus. Querido Jesus, nesse culto que eu termino agora, Pai, eu oro ao Senhor, te pedindo a tua graça e a tua direção. Toma a vida do meu irmão, da minha irmã, ou de quem é que seja que está nos ouvindo agora. Que o Espírito Santo possa falar aos corações. Que o Espírito Santo possa recuperar tudo aquilo que precisa ser recuperado na vida daquele que está nos ouvindo. Pai, ouça a oração agora do teu filho. Repreende os demônios. Repreende a obra maligna. Senhor, cura os enfermos agora. Tira a dor, Pai. Tira, Pai. Esse irmão, essa irmã que está passando por algum problema. Tira agora, Senhor. Tira a obra maligna. Tira, Senhor, toda a perturbação. Oh, Espírito Santo. Faz a tua obra agora na vida, no coração de cada um que está nos ouvindo. Senhor, eu rogo a Ti, Pai, a Tua graça e a Tua ajuda. Que a Tua presença seja derramada aos corações. Fala aos corações. Fala, Espírito Santo. É caixouri mandaraba pa caixeiri dema rababa caixeiri manaraba daraba bashibiniki manarabia manefaçu
Oh Deus, restaura a vida agora. Pai, nós não estamos aqui de brincadeira, nem que estamos sem compromisso, sem nada por fazer, por isso viemos aqui gastar tempo. Não, Senhor, nós viemos aqui por uma ordem do Senhor, debaixo da obediência do pastor Fernando. Pai, e nós te agradecemos, Pai. Eu oro, Senhor, também nesse momento, que a nossa igreja seja aberta o mais rápido possível. Que o Senhor venha dar direção ao nosso presidente. Quando é que vamos abrir? E eu posso aguardar debaixo da obediência que ele tem ordenado, sem ir para frente ou para trás, esperando a hora da nuvem se mover. E quando a nuvem se mover, nós possamos se mover junto. Pai, fala com teu filho, fala, Pai. Eu peço a ti, Pai, a sua direção. Quando eu falo seu filho, estou falando do pastor Fernando, que é o nosso presidente do nosso campo. Pai, ele está pronto para ouvir a tua voz. E eu queremos, Senhor, ser obediente, ouvir a voz do que o Senhor trazer para ele, e nós assim estiver debaixo da obediência. Pai, eu te peço perdão dos nossos pecados, nos cobre por teu sangue. Assim eu oro e já te agradeço. E abençoo toda a casa, toda a família, todos que estão ouvindo essa nossa voz, que seja muitíssimo abençoado, com todas as bênçãos espirituais e materiais, e cura no corpo. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém, amém.